As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h09. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2013. Hoje é dia do Gari. Um abraço a todos vocês que trabalham como garis em Curitiba ou em qualquer outra cidade do país. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Como é que tá? Bem, graças a Deus. E você? Um pouco com a cabeça inchada de ontem, não? Eu tô triste, viu? Acho que a gente vai abordar isso no programa. Vamos já. Falecimento do nosso Silvio de Tarso, um dos grandes da nossa comunicação aqui, um cara gente fina pra caramba, que eu tive o prazer de compartilhar projetos aí. Eu tô triste nessa tarde. Olha, Silvio de Tarso foi um grande amigo, pessoal. Trabalhei com ele na Rádio Clube Paranaense, antiga B2, e também na Rádio Educativa. Um grande abraço a todos os familiares do nosso querido Silvio de Tarso. A gente vai contar daqui a pouco no programa como é que foi, infelizmente, a morte do nosso amigo. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Essa notícia realmente deixa todo mundo que gosta, não só de futebol, mas do jornalismo no seu todo. O Silvio de Tarso era uma pessoa ímpar. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas conhecia o seu trabalho. Uma vez eu pude dizer pessoalmente para ele que eu era fã do trabalho dele, encontrei ele aqui no Mercedes. Bacana, infelizmente, uma bobeira, a gente perde um cara desse. Um grande profissional, né? E um grande amigo, uma pessoa boníssima, uma Exatamente. Pessoa que valia realmente muito. Aliás, quero mandar também um abraço ao irmão dele, o Sérgio Silva, que também foi um grande amigo, locutor na cidade de Curitiba. 3h10 e vamos agora às manchetes do dia. Manchetes do dia. Hoje vamos começar aqui por Curitiba. Amanda Laines. O lucro líquido da Copel totalizou 398.700.000 reais no primeiro trimestre, valor 24,7% superior aos 319.700.000 reais apurados no mesmo período do ano passado. Vida News. De Curitiba, agora vamos a Pontal do Paraná. O destaque é de José Augusto Rodrigues. Vereadora nega criticou o prefeito Edgar Rossi, que vetou o projeto que dava R$30 de diárias para motorista de ambulância em Pontal do Paraná. R$30 e foi vetado pelo prefeito? Quanto será a diária do prefeito Edgar Rossi? Daqui a pouquinho você vai saber aqui. E de Pontal do Paraná, voltamos a Curitiba. Agora o destaque é de esportes. Ciro Júnior. Curitiba volta do Amazonas, sofrendo goleada histórica pela Copa do Brasil. E ainda no nosso giro, nas manchetes do dia, vamos agora à manchete internacional com Rogério Ataíde. Eita, mais uma notícia latino-americana. E se a moda pega, hein? A amante do ex-presidente argentino Néstor Kirchner diz que sacolas cheias de dólares eram entregues na Casa Rosada e que a viúva Cristina Kirchner sabia de tudo. E agora vamos a Londrina. O destaque agora é de Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema, só resta o golpe de Estado. Me aguardem. E ainda falando sobre política, o destaque agora vem de Celso Brasil. O PT repete o ato de falsificação documental para alcançar seus objetivos. Não se sabe o número de vezes que este artifício criminoso foi aplicado. E ainda hoje, aqui no Vida News, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com a vice-prefeita de Curitiba, que a partir de amanhã é prefeita da cidade, Miriam Gonçalves, do PT. Estas e outras informações a partir de agora, aqui no Vida News, que já está no ar. Vida News. Tempo e temperatura. Nessa quinta-feira, uma nova frente fria avança pelo estado do Paraná e traz condições para chuva em praticamente todas as regiões. Dessa vez, a frente fria vem acompanhada de uma massa de ar de origem polar, que vai trazer a tendência de queda das temperaturas. Ao longo do dia, os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que favorece essa sensação de frio. Na parte leste e nas áreas que fazem divisa com o estado de São Paulo, temos a região
onde deve chover de forma mais significativa. Na capital, os volumes acumulados chegam até os seus 40 milímetros e na parte norte do estado, chuva de até 20 milímetros. No oeste, sudoeste e parte sul, a chuva é de menor volume acumulado e a tendência é que até o final do dia essa chuva diminua justamente por conta do ar mais seco de origem polar. A sexta-feira começa gelada, mínima por volta dos 6 graus na região de Foz do Iguaçu, 8 graus em Palotina, 7 graus em Curitiba e 10 graus na parte norte do estado. Esse ar polar não dura muito tempo, já que entre o final da sexta e decorrer do final de semana volta a chover na forma de pancadas no estado do Paraná. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. E a partir de hoje, a rua Valdomiro Dombeck, no Boa Vista, passa a ter mão única no sentido e entre a rua Jovino do Rosário e a Avenida Paraná. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali, portanto, você que está nas proximidades já sabe. Rua Valdomiro Dombeck, a partir de hoje, passa a ter mão única. Bastante cuidado ali na região. 3h13. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa em Londrina e Silvio Nami Júnior em Maringá estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente. Apenas está fechado neste momento o aeroporto Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, na região oeste do Paraná. 3h14. Vida News. Ouvinte Vida. E o percentual de domicílios no Paraná com acesso à internet cresceu 138% entre 2005 e 2011. É isso que mostra uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O total de casas conectadas à rede subiu de 17,6% para 41,9% neste período aqui no estado do Paraná. Eu aproveito essa estatística para perguntar para você, ouvinte da Rádio Vida. Como seria a sua vida sem a internet? Ligue para cá e participe com a gente. 3029-9290 é o telefone para sua participação. Você também pode participar nas redes sociais. Facebook ou Twitter também estão à sua disposição. Participe da nossa página do Vida News 92,9 FM na internet também. Curta lá a página e dê a sua opinião. Como seria a sua vida se não existisse internet? Eu já tenho aqui algumas participações. O Rick Paranista, ele diz o seguinte: provavelmente eu não teria conhecido amigos sensacionais. Entre eles, você, Lu, e o Ciro Novaes Fernandes Júnior. Tenho que citar também o Glauco Silveira, senão ele vai ficar magoado, diz ele. O Fernando Gonçalves da Silva diz o seguinte: se não houvesse internet, eu não teria trabalho, porque eu trabalho com a internet. O Célio Silvério, nosso ouvinte também, aqui de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ele diz o seguinte: como seria a vida sem internet? Existia vida antes dela? Ele pergunta. É uma boa pergunta, viu, Célio? Eu tenho um amigo muito especial, o Ciro Júnior, que ele costuma dizer assim pra gente: como fulano de tal pode ter vida social fora do Facebook, fora da internet? Volte e meia ele fala isso, né, Ciro Júnior? Não, eu falo pra que vida social, né? Pra quê? Tem que ficar lá no Facebook conversando com os amigos. Face, né? Tem tudo ali, né? Tem tudo. E pra você, Ciro, como seria a sua vida sem internet? Hoje, eu não consigo imaginar como era a minha vida 15 anos atrás sem ter internet. Quando eu tô em casa, 70% do meu tempo eu tô conectado ou assistindo futebol pela televisão. Até nossa vida que facilita, né, Até Ciro? rádio, eu ouço os partidos de futebol, tudo, eu ouço pela internet. Ficou muito mais fácil. A internet, sabendo usar, ela é um passo muito grande para a evolução da gente. É muito bom. E antigamente, eu lembro bem, sem internet, eu nas rádios ou em televisões onde eu trabalhei, a gente tinha que usar um troço chamado Telex. Não é do teu tempo, né, Léo? Os teletipos. Nossa, mãe! A gente tinha que usar tudo para saber das informações nacionais, menos a tecnologia hoje existente, porque não existia, né? O bip, nossa, o bip era em qualquer lugar, não tinha celular, né? Então você se comunicava com o outro através do bip. Era
enfim, era a forma que a gente tinha para viver, para fazer as coisas acontecerem, mas hoje é tudo muito mais rápido. E se o pessoal quisesse conversar conosco, né, os ouvintes, tinha que mandar carta. Você já pensou? Não daria, ou teria que telefonar mesmo, gastar o telefone, ou então mandar uma carta. Manda uma carta pra gente aí. Vamos fazer uma promoção pra o pessoal mandar carta pra gente? Já pensou? Vamos. Tirando cobrança, acho que nunca mais recebi carta. Não, é raríssimo, incrível, raríssimo. né? Telegrama. Hoje em dia, nem as cartas de Natal que a gente mandava e tal se mandam. Hoje em dia é tudo pela internet, manda né? o cartão virtual Cartão pro Facebook, virtual. Já é assim que as pessoas se comunicam. Nem parabéns, mas você liga pra pessoa pra dar parabéns, né? Tudo na internet. A vida hoje ficou dessa forma. E você, participe também com a gente. Como seria a sua vida sem internet? 3h18. Vida News. Crônicas. O Partido dos Trabalhadores não gosta da democracia. E não é de hoje. Desde sua fundação, foi predominantemente no partido a concepção de que a democracia não passava de mero instrumento para a tomada do poder. Deve ser recordado que o partido votou contra a aprovação da Constituinte de 1988. E alguns dos seus parlamentares não queriam sequer assinar a carta. Depois, com a conquista das primeiras prefeituras, a democracia passou a significar a possibilidade de ter acesso aos orçamentos municipais. E o PT usou e abusou do dinheiro público, organizando eficazes esquemas de corrupção. O caso mais conhecido e sombrio foi de Santo André, no ABC Paulista. Lá montaram um esquema de Caixa 2 que serviu, inclusive, para ajudar a financiar a campanha presidencial de Lula em 2002. Todo mundo sabe disso. Deve ser recordado que os auxiliares do prefeito Celso Daniel, assassinado em condições não esclarecidas, hoje ocupam posições importantíssimas no governo, como Gilberto Carvalho e Miriam Belchior. Chegaram ao poder em janeiro de 2003. Buscaram uma aliança com o que, no passado, era chamado de burguesia nacional. Não satisfeitos, a liderança partidária, com ativa participação do presidente Lula, organizou o esquema do mensalão, que é a compra de uma maioria parlamentar na Câmara dos Deputados. Afinal, para um partido que nunca gostou da democracia, era desnecessário buscar o debate. Sendo coerente através do mensalão, foi governando tranquilamente e aprovando tudo que era do seu interesse. As humilhações sofridas por Ioannis Sanches, vocês se lembram, foram somente um começo. Logo iniciaram a desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Atacaram violentamente Joaquim Barbosa. E depois centraram fogo no ministro Luiz Fux. Não se conformaram com as condenações. Afinal, o PT está acostumado com os tribunais stalinistas ou com seus homólogos cubanos. E assim, a condenação de Dirceu como quadrilheiro, era o chefe de acordo com o STF, foi considerada uma provocação para o projeto de poder petista. Onde já se viu um tribunal condenar com base em provas, transmitindo ao vivo as sessões e com amplo direito de defesa? Não, na União Soviética não era assim. Em Cuba não é assim. E farão de tudo para que o PT tenha um significado mais amplo possível para impedir que as condenações sejam cumpridas. A tentativa de criar dificuldades aos surgimentos de novos partidos, com reflexos no tempo de rádio e televisão para a próxima eleição, faz parte também da mesma estratégia. É a versão macunaímica
de bolivarianos presentes na Venezuela, Equador e Bolívia. E os próximos passos deverão ser o controle popular do judiciário e o controle, claro, os petistas adoram controlar, o controle social da mídia, ambos que já foram impostos na amiga Argentina. Mas o PT tem plena consciência que sua permanência no poder exigirá explicar cada vez mais a sua veia antidemocrática. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Esportes. Bom, eu vou começar essa fala de esportes falando sobre o Silvio de Tarso. Os sites estavam dando que ele já havia morrido, mas o cronista esportivo Silvio de Tarso, segundo o hospital, a assessoria do Hospital Nossa Senhora do Pilar, a Daiane, que é assessora de imprensa lá, ela disse que ele não morreu, mas está em situação crítica e que a família não quer que divulgue os dados sobre ele, pelo menos por enquanto. É um direito da família, né, Ciro? Foi exatamente isso que foi lhe informado pela assessoria de imprensa. Foi exatamente isso. Conversei com a Daiane ali, ela falou que ele está numa situação difícil, mas ainda está lá na UTI. Ela falou que acabou de ir na UTI por causa que ela viu os twitters, a internet toda dando o falecimento do Silvio de Tarso. Então ela subiu para conferir? Ela subiu para conferir, falou lá com os plantonistas lá no momento, e ele ainda está vivo, graças a Deus. E falou, vamos torcer agora então, se ele ainda tem se tiver 1% de chance de não morrer, vamos torcer para isso, vamos pegar isso, vamos orar para isso. Ele tem o quê? Um quadro de pneumonia, é isso? Ele foi internado no Hospital Nossa Senhora do Pilar há cerca de um mês, Léo, para uma cirurgia de catarata, mas por causa das complicações de uma pneumonia que ele teve, logo em seguida ele teve que permanecer no hospital. E parece-me que está realmente nessa situação crítica, segundo o hospital, internado na UTI, que é a unidade de terapia intensiva. A gente sabe que para a família é difícil uma situação dessa, mas como ele é uma figura pública e muita gente gosta, todo mundo gosta do Silvio. Não tem quem não gosta do Silvio de Tarso. Era bom que deixassem, permitissem que a gente soubesse aí a situação real, até por uma questão de carinho mesmo das pessoas, né? De oração, de amizade. De confraternização. Se realmente a situação dele é delicada, a gente quer ter aí a possibilidade de estar mandando boas energias para o Silvio. E se graças a Deus isso não aconteceu realmente, a gente espera que ele tenha aí a chance de se recuperar, de voltar a trabalhar, de voltar a estar conosco, a fazer o que ele mais ama. Que é rádio, ele ama rádio, tá no sangue. Fica aqui a nossa força, Silvio, sabe? A gente tá querendo que você se recupere, por mais que seja complicado o teu quadro, seja irreversível, que os médicos digam que não tem como, que seja complicado, a gente acredita que você pode se recuperar e se salvar. Então fica aqui o nosso abraço para você. A gente está te esperando aqui fora que a notícia seja realmente dada de maneira oficial, que você se recuperou, você está bem. Vamos aguardar nisso. O Silvio de Tarso tem 61 anos, está internado, como a gente disse, lá no hospital. Novo. E só tinha tudo pela frente, tem tudo pela frente. E só para comentar, nossa audiência qualificada, quem me alertou que o Silvio de Tarso ainda estava na UTI foi o nosso ouvinte Rick Paranista. Ele mandou uma mensagem por texto falando, pelo que estou vendo aqui, ele está apenas em estado grave, mas não morreu ainda. Eu fui averiguar, ligamos para o hospital e a informação do Rick era verdadeira. Confirmadíssima a informação do Rick Paranista. Obrigada, Rick, pela sua audiência e pela sua informação, sempre nos auxiliando também para que a notícia seja dada da forma mais correta possível. E agora, ainda falando de esporte, vamos falar do Curitiba antes, né, Léo? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos tentar falar do Curitiba. O Curitiba também tá na UTI, viu? Tá na UTI. E olha só, você acertou o placar, só que inverso, né? Como é que pode? 4-1. Você viu só que coisa? Eu não acompanhei o jogo inteiro, acompanhei em pedaços na noite de ontem, mas pelo que a gente sentiu e recebeu aí das informações, infelizmente não teve TV para essa partida ontem. É isso que eu falei até pro Ciro. Não dá para saber se o Nacional jogou bem. O que eu não acredito. Eu acho que o Curitiba não entrou em campo. Mas pelo que foi dito, o Nacional entrou aí com o ligado no 220, todo mundo esperto, e não adiantou nada, viu? Geraldo, Rafinha, Lincoln, essa turma toda, David completamente apagado na partida, o Chico que foi expulso acabou prejudicando aí todo o esquema tático do Curitiba, e o técnico Marquinhos Santos, mais uma vez, provando e comprovando que não tem jogo de cintura suficiente para poder comandar o time do tamanho do Curitiba, que se apequenou
diante do Nacional do Amazonas. Se fosse o Flamengo, o Santos, né? O Fluminense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o arquirrival, a gente até conseguiria entender. Agora, contra o Nacional tomar um baile desse, e por tudo que eu absorvi da partida, Lu, a condição do placar ter sido maior parou na falta de qualidade técnica dos atletas do Nacional. Então, se tivesse uma equipe um pouco mais qualificada... Teria feito mais do que 4? 4, 5, 6. Pelos cálculos que eu fiz aí dos lances, 6-1 mais ou menos. E nesse momento eu acredito que seja bem difícil do Curitiba reverter essa vantagem que tem o Nacional aqui dentro do Couto Pereira. Mesmo tendo o Alex de volta, podendo ter eu acho muito jogo difícil, porque a gente tem 3 aí gols a serem marcados, nenhum a ser tomado, esse é o mais complicado e o mais difícil, e eu tenho certeza que a torcida do Curitiba não vai lotar o Couto Pereira nessa partida. Ela vai ter que provar que é muito grande realmente a torcida do Curitiba e apaixonada. Isso que eu ia dizer, quer dizer, se for uma torcida apaixonada, esse é o momento de lotar. Exatamente. Você, Coxa Branca, se você está me ouvindo, esse é o momento de você ir apoiar o seu time. Tem que ser como na final do Paranaense, porque vai ser muito difícil sem a ajuda da torcida, vai ter o Alex motivado com toda certeza, vai ter todos os outros jogadores motivados também aí, a fim de dar o troco no Nacional, mas eu, na minha opinião, acho que essa classificação do Curitiba é muito difícil, vai ter que provar realmente agora dentro de campo, que é o tetracampeão do estado do Paraná, que se diz superior ao Atlético Paranaense também, ao Paraná Clube, vai ter que provar em campo agora, chegou a hora, vamos ver o que vai acontecer. Eu aposto em um jogo bem difícil na volta e depende também muito do elenco do time do Nacional, como vai se comportar nesse jogo de volta. Se vier com uma postura aí parecida com a da primeira partida, fica praticamente impossível do Curitiba se classificar. Eu acho que ficou bem delicado pro Curitiba. Tem algumas coisas interessantes nesse jogo. Tá meio que provado, né, Léo, que sem o Alex no time do Coxa, o Coxa perde 50% no mínimo do seu poder de fogo. Muda. Impressionante. Segundo, você falou da torcida. A torcida do Curitiba é conhecida como uma torcida que nunca abandona. É verdade. Então, no próximo jogo... Não pode abandonar. É agora que precisa de 3 gols. Eu não acho difícil fazer 3 gols, Léo. Só o David, por exemplo, só o salário do David paga todo o elenco do Nacional, não só os titulares, paga todo o elenco. Ou seja, o Coxa tem obrigação. Claro que acontece, o Atlético já perdeu pro Volta Redonda, perdeu pra Corinthians de Alagoas. Acontece, o Palmeiras também perdeu pro Naviraense, não foi isso? Acontece. Deslizes acontece, mas infelizmente não pode acontecer com times que estão projetando coisa grande, tanto no Campeonato da Copa do Brasil quanto no Brasileiro. Ainda mais com a diferença, digamos assim, de futebol. A diferença é brutal. A gente tem aí esse costume da torcida de já disputar realmente a Copa do Brasil, por mais que não tenha ganhado nas últimas edições, mas há 5 anos o Curitiba está ali chegando pelo menos nas semifinais, né? Foi assim com o Palmeiras, foi assim contra o Vasco. Eu tive a oportunidade de viajar em 2009 ou 2010... 2009, quando o Curitiba foi semifinalista contra o time do Internacional, demonstrando muita garra e indo sempre longe nessa Copa do Brasil. Então existe morrer agora na praia, já no comecinho, não é bom. E ainda para um time dessa inexpressão que tem o time do Nacional. Então eu sou bem pé no chão, eu digo que vai ser muito difícil do Curitiba reverter essa vantagem, vai ter que jogar muito bem, não é só fazer os gols que são necessários, não se deixar proteger bem atrás. E vou falar uma coisa séria aqui. A zaga do Curitiba, a defesa do Curitiba, hoje em dia conta com o Leandro Almeida e mais ninguém. A gente vê uma inconstância do Vanderlei, a gente vê os dois laterais não existem, inexistem, na minha opinião, e o companheiro do Leandro Almeida, o Patrick de ontem, né? Indefinido, tá complicado, porque o Chico não resolve, o Escudeiro não resolve, o Pereira, ele tá, na minha opinião, no último ano de carreira, é um cara muito gente boa, muito gente fina, mas, na minha opinião, pro Pereira deu, chega. O Curitiba precisa pensar nessa defesa, como vai ficar. Não adianta só confiar no retorno do Emerson, que vai acontecer daqui 1 mês e meio, 2, porque mesmo assim vai estar faltando gente para compor essa defesa. Na minha opinião, o grande problema do Curitiba hoje é a sua defesa, que não existe. A gente tem Leandro Almeida de titular, o resto, meu amigo, ninguém sabe quem joga na direita, quem joga na esquerda, quem é o companheiro, se o Vanderlei vai estar num dia bom, vai estar num dia ruim, está numa péssima, numa terrível fase o Vanderlei. Vamos ver como é que vai ficar essa situação e como a diretoria administra essa situação. Eu acredito que dentro desse planejamento que tanto se fala no Alto da Glória, está pelo menos as oitavas e as quartas de finais da Copa do Brasil. A gente sabe que esse ano é mais difícil, tem os times da Libertadores, mas não é desculpa. Então vamos ver como é que fica essa organização. Precisa ser feito algo de maneira urgente
gente dentro do Curitiba que faça a defesa voltar a ser uma defesa consistente, como era ano passado, por exemplo. O Curitiba é um time muito difícil de ser derrotado e precisa também acordar Lincoln, precisa acordar David, precisa acordar muita gente desse elenco, porque os caras estão simplesmente ali, colocam a mão na cintura, vamos levando do jeito que tá, e tá faltando aquela turma que bota o pé como o Rafinha faz em toda a partida, que também não foi muito bem ontem, não. É engraçado, né? Nas redes sociais, até a piada do Léo tava contando pra gente aqui, que a gente também já tinha visto, que se o Nacional se chamasse estadual, o Coxa já tinha passado. Com certeza. E a cisma, né? A sina do Curitiba, porque o do Nacional de Rolândia também atravessou esse ano. Né? É verdade. Tá com problema com o Nacional. Ciro e o Atlético. Então, Luciana, lembra aquela celeuma lá da prefeitura, com as duas casas do lado da Machado? Então, acabou a novela, os dois casas, então, a prefeitura efetuou os últimos pagamentos para os vizinhos do estádio do Atlético e as casas vão ser desocupadas até o final desse mês. Segundo o secretário municipal para os assuntos da Copa, Reginaldo Cordeiro, todos os depósitos foram feitos em juízo e já saíram as emissões de posse dos dois últimos terrenos. Já o advogado das famílias, o Júlio Broto, que representa a parte dos moradores, já afirmou que um deles já foi intimado para deixar o local e até segunda-feira o outro deve ser intimado e eles têm um prazo máximo de 10 dias para que eles deixem a casa. Então eles aceitaram ou não? Foi a justiça que mandou? Foi a justiça que mandou. E segundo os dois moradores, uma coisa também não consigo entender. Se é verdade que o advogado comentou, eu estava lendo a entrevista dele em outro blog, em outro site, que apenas a prefeitura deu 100% do valor do imóvel, mas só podem retirar 85%. Não, tem coisas que não dá para entender. Daí até o morador falou, como que eu vou comprar uma casa do mesmo valor da minha se eu só posso retirar 85% do valor do imóvel? Tem coisas que não dá para entender, realmente. Se for verdade isso mesmo, que eu não vi a palavra do secretário da Copa sobre isso, mas se for verdade, é algo assim, um mistério interessante, né, Luciano? E talvez por isso a resistência tamanha dessas famílias em sair. Pois é, mas agora é lei, segundo o advogado mesmo, o advogado admitiu que eles têm 10 dias para deixar o local depois de receber a intimação, Agora eles vão fugir, né? Uma das duas famílias já recebeu, outra também deve receber segunda-feira e agora a bola para frente segundo falam, bem maior que a Copa do Mundo e que essas duas famílias, como as outras já foram desapropriadas, também comprem uma casa bacana, sejam felizes e não tenha nenhum tipo de perda com isso, né, Luciano? Ok. E no futebol, Ciro? Então, no time principal do Atlético, faltam 11 dias para começar o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O Drubski tem a volta, então, do lateral direito Jonas, que já treinou hoje normalmente, ele estava com aquela virose que não pôde enfrentar o América em Natal. E também está garantida a volta do Ciro. O Ciro estava com aquele problema no abdômen, tem uma lesão grau 2 no abdômen, mas até o final da semana que vem ele já vai estar pronto. Não está bem ainda, mas já está. Departamento médico. Isso, já vai estar pronto para treinar com bola e poder atuar também normalmente contra o Fluminense no primeiro jogo, né, Luciano? E vamos falar do time Sub-23? Vamos! Eu gosto desse time, não sei porquê. Vamos pegar os 11 titulares do time Sub-23 que eu estava fazendo ali uma coisa. Por exemplo, o que vai acontecer com os jogadores, os titulares do Sub-23? O Santos vai para o time de cima, o Léo também para o time de cima, Rafael Zucchi também ascendeu para o time de cima, Bruno Costa, que já foi capitão do Atlético, infelizmente não vai para o time de cima e também não viajou por causa da idade dele mais avançada, que quem viajou com o time da Europa tem até 20 anos. O Bruno Costa vai ser negociado, deve ser negociado emprestado para ano que vem voltar e já com mais bagagem poder jogar para o Atlético. O Heracles viajou, foi para a Europa, né? O Heracles também vai ser negociado. O que é uma pena muito grande, o Paraná Clube não aceitou o Heracles. Pois é, que coisa lamentável, né? Tem coisa que a gente não entende. Estão falando no Joinville, emprestar o Heracles pro Joinville, eu acho uma boa também. Ele joga uma segunda divisão esse ano e ele é um bom jogador. Acredito que pode fazer muito pro Atlético Paranaense ainda no futuro. Renan Foguinho, outra perda também, vai ser emprestado, só que acho que esse não volta mais, viu, Luciano? Tem alguma coisa com a diretoria, com o Drubski, que não gosta do futebol do Foguinho. Mas ele fez muita diferença no Sub-23. Jogou muito bem esse ano. O torcedor atleticano que implicava com ele no começo do campeonato... Parou de implicar. Aplaudiu no final, viu a raça. Ele não é um mau jogador, não. Muito pelo contrário, é um bom jogador. Tenho certeza que onde ele for jogar vai fazer um bom papel. O Hernani, de 17 anos, está na Europa. Zezinho tem aquela negociação com o Bahia, mas subiu para o time principal do Atlético. Edgar Júnior, também ninguém sabe o que vai acontecer com o Edgar Júnior, também deve ser emprestado. E para voltar ano que vem, que também é um bom jogador. Crislan subiu para o time de cima, mas tem um amigo meu dentro do Atlético que falou que ele vai ser emprestado também. O que também acho certo, porque tem muito nego grande ali no ataque do Atlético. E o Douglas Coutinho vai subir e vai ficar e vai ser titular. Pode anotar isso. Tá anotado aqui. Douglas Coutinho, com o futebol que ele tem, vai ser titular. Ao lado do Ciro? Eu faria isso. Mas conhecendo o Drubski, vai acabar ficando o Marcelo e o Douglas Coutinho. Vamos ver. De repente, no decorrer, o Drubski resolve mudar isso. E no Paraná Clube, alguma novidade?
Tem uma novidade no site oficial do clube, Luciano, das camarotes do Paraná Clube. Como você sabe, o Atlético alugou o Paraná Clube, mas o estádio Vila Capanema, mas os camarotes têm proprietários, certo? Certo. Então eu vou ler aqui a nota oficial do Paraná Clube, que segundo ele, o aluguel do estádio Durval de Brito para o Atlético obrigou alguns ajustes na questão dos camarotes. O clube confirma que os cessionários terão até o próximo dia 20 para concordar ou não com a liberação de seus camarotes para utilização para os atleticanos. Aqueles, isso é interessante, aqueles que liberarem o uso ganharão 1 ano de prorrogação gratuita dos seus contratos com o Paraná Clube. Olha que bom! Por medida de segurança, os camarotes cujos proprietários discordarem da utilização por terceiros, no caso dos atleticanos, permanecerão fechados, inclusive os seus cessionários durante as partidas do mando atlético. Ou seja, os donos dos camarotes não vão poder acompanhar os jogos do Atlético. O que também eu acho certo e olha... Seria bobagem não aceitar. Vai ter lá, vai ter um seguro, caso alguém danifique alguma coisa do seu camarote. O Petralha tá tranquilo, que ele tem um lá, né? O Petralha tem um camarote pessoal lá na Vila. Tem um aqui. O pessoal brinca que ele de qualquer jeito vai assistir, vai poder assistir. O pessoal brinca que é kitnet lá da Vila Capanema, então ele tá garantido. O Petralha gosta de um pombal, né? Não lembra? Quem lembra aquela Nossa, eu lembro muito bem do pombal lá do meio. Isso, ele gostava lá de... Adorava ficar ali. E ele fez uma torre também na Baixada Nova. Então, era Baixada Nova. Mas daí não sei se vai ficar pra ele. Ali é diferente, né? Ele fez, mas ele não assistia ali. Ele assistia daí na VIP, normalmente. Pois é, mas é interessante. O Petralha gosta dessas coisas. Não é que o estádio também tinha um camarote que todo mundo olhava pra cima e via que ele tava lá. Que ele tava, né? Ele gosta de estar estrategicamente posicionado, digamos assim. É verdade. Mas sobre o time do Paraná Clube, Luciana, 6 jogadores não fazem mais parte do elenco. Apesar do time não anunciar oficialmente, os laterais Ângelo, Gabriel Marques, Gilton e Massari, além dos meias, do volante Júnior Capixaba e o Paulo René. Júnior Capixaba e o Paulo René estão sendo emprestados para o Guarani, ou seja, então podem voltar no que vem. Não acredito, o Júnior Capixaba ainda é um bom jogador, Paulo René não tenho muita informação dele, que eu não o vi jogar. Não jogou uma partida ou duas apenas nesse campeonato estadual e não se foi bem. Ou seja, para o clube agora tem 40 atletas no seu elenco, tem que jogar mais um pouco, tem que emprestar ou dar mais uns 8, 9 jogadores e trazer mais uns 2 ou 3 ainda para chegar ainda naquela estratégia do Dado Cavalcante e para fazer um bom campeonato paranaense. Brasileiro agora. Um bom campeonato brasileiro, segunda divisão. E um jogador que está vindo para o Paraná Clube, que a diretoria do Operário de Ponta Grossa já confirmou, é o Paulo Sérgio, de 24 anos, excelente jogador, fez 3 gols na final contra o Londrina, apesar do Operário não ter ganho o título do interior, ele fez 3 gols, é um atacante goleador, Atlético Paranaense, que teoricamente tem mais dinheiro que o Paraná Clube, devia ter olhado esse jogador, que é um baita jogador. Se ele não tremer com a camisa do Paraná Clube e jogar na segunda divisão, tem tudo para ser artilheiro do Paraná na segunda divisão. Ok, 3h39, 3h39, nós vamos agora ao intervalo. No retorno você vai acompanhar uma entrevista com a vice-prefeita da cidade de Curitiba. Amanhã ela é prefeita em exercício. Vamos lá, daqui a pouquinho, 3h40. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Entrevista. Amanhã teremos em Curitiba a primeira mulher prefeita da capital e, além de ser a primeira mulher, também a primeira petista, que ao meu lado é a vice-prefeita da cidade de Curitiba, Miriam Gonçalves. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio, Miriam. Prazer é todo meu, Luciana. Estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente na véspera desse dia importante. Agora me conte, como é que vai ser? Já tem cerimônia marcada e tudo mais? Olha, o ato histórico é maior do que a cerimônia. A cerimônia será lá no próprio palácio ali do governo municipal. Muito simples, será uma transmissão de cargo às 14 horas. Eu acredito que com a presença dos vereadores, dos secretários e mais algumas pessoas. Tem que ser prestigiada. Você acabou de me dizer um momento histórico, né? Você vê, às vezes a gente não se dá conta. Eu mesma, Luciana, quando eu fico pensando, e essa semana isso até me tirou o sono. Você imagine a primeira mulher no executivo de Curitiba. De Curitiba, uma capital maravilhosa, capital do nosso estado do Paraná, uma grande metrópole. Então, e do PT, você vê que isso contraria o que dizem de Curitiba, que ela é conservadora, tradicionalista. Bom, não é verdade, não acredito nisso mais não, eu acho que não. Talvez isso fosse há algum tempo, né? Acho que era na voz de quem queria que fosse.
E ficou por muito tempo assim marcado. Ficou. O PT tentando disputar a eleição e não chegando a 10%. Durante muitos anos realmente foi assim. Mas eu creio também que a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva acabou mudando essa história também no estado eu acho que o Lula mudou muito. Hoje, inclusive, dentro do Paraná, em qualquer pesquisa que se faça, o Lula tem o maior índice de aprovação. Ele seria presidente hoje da República com muita tranquilidade, escolhido aqui no Paraná. É impressionante isso. E olha que há vamos dizer, não só dele, mas há um grupo, enfim, ou vários, que tentam desqualificar de todas as formas, né? E isso vai acontecer durante muito tempo, porque, veja bem, são anos já no poder e é lógico que a conservadora direita não gosta. Não gosta. Não estou dizendo aqui que o PT é o céu, nada disso. Não, eu também não digo isso. O governo Luiz Inácio Lula da Silva teve problemas, a Dilma teve problemas também. Sim, mas foi um fato também histórico para o Brasil. Eu acho que teve uma mudança, Luciana, nesses últimos 10 anos que a gente não pode esquecer. Dizer ali, eu estava vendo hoje ali assim, foi comprada uma cerveja num cartão funcional. Tá certo? Não está certo, mas meu Deus do céu, não é exatamente isso que está se avaliando. Está se avaliando esses 16 milhões de pessoas que saíram da classe D, E e chegaram à classe média. Nós estamos avaliando esse número enorme de pessoas que passaram a fazer faculdade por conta do ProUni. Nós estamos avaliando Curitiba com uma taxa de emprego próximo de 4% de desemprego. Isso é nada. Então, essas coisas assim me dão orgulho e tranquilidade. Nesses 10 dias à frente da prefeitura, como é que você espera? Bom, o Gustavo me disse que está tudo tranquilo. Está tudo resolvido, praticamente. Por enquanto, nada impede que amanhã Nada impede. Mas assim, também tem algumas ações programadas, né? Há uma alegria grande, claro, dos movimentos sociais, dos sindicatos e tal, porque se sentem representados não só pelo Gustavo, mas claro que eu tenho uma proximidade maior com eles. Então, tem várias atividades marcadas com eles. Por exemplo, me conte. Bom, nós vamos... eu tenho uma visita muito bacana que nós vamos fazer no sábado, que não é festiva, é uma averiguação de uma área grande que eu estive durante a campanha na Vila Icaraí. E que nós vamos lá para realmente tomar providências. Vai estar lá todo o movimento popular nos esperando. E ali é um lugar de problemas desde ambientais, de moradia, de saúde. E nós vamos com uma grande equipe ali para fazer um planejamento já e para começar mudanças com urgência. Dos movimentos sindicais, eles vão me ocupar quase a semana. Vou receber lá pelo menos 50 pessoas nessa quarta-feira para um debate sobre o plano de governo, sobre o que está sendo feito não só na Secretaria de Trabalho, mas no governo todo. E eles são firmes. Você sabe que o movimento sindical... Sempre bateu pesado, né? E é muito bom, porque agora eles vêm não só para bater, mas para colaborar. O que é melhor ainda. Muito. E tem uma coisa também bacana que eu estou levando ali pela vice-prefeitura, que é todo o trabalho com os agricultores de agricultura familiar. E aqui em Curitiba? Em Curitiba. Ah, que bom. E aí abrange também um pouco da região metropolitana. E olha só, tem uma área em Curitiba de mais ou menos 20 mil metros quadrados que pertence à Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e que era para ser vendida, estava para ser vendida. Nós descobrimos isso essa semana, eu e a minha assessoria. Ligamos para Brasília, fizemos um monte de confusão e estamos tentando fazer uma negociação para que seja feita uma parceria com Curitiba. Não chega a ser uma doação, mas que a gente não pague nada. E esses 20 mil metros quadrados, nós temos lá 2 grandes barracões de 5 mil metros quadrados refrigerados. Poxa. E que a gente quer usar para fazer um banco de alimentos. Não era usado até hoje? Não. Estava lá parado, totalmente parado, há mais de 3 anos parado, inclusive vai precisar ser feita a manutenção, e ia ser vendido.
Olha só. E poderá ser usado. Já foi acertado? Vai ser usado? Olha, nós estamos numa boa negociação, mas eu acredito que há uma boa vontade da Conab, do Ministério também. E nós, acredito que na quarta-feira pela manhã, já faremos lá uma vistoria com pelo menos 40 entidades interessadas e a Prefeitura, o secretário de Abastecimento, a Conab. Vamos colocando isso meio como fato consumado. Olha só, ótimo, já fez vistoria, já sabe. Claro! Mais ou menos, já tudo encaminhado só para acertar, para assinar depois. E você sabe que esse banco de alimentos, ele pode receber alimentos das indústrias, são alimentos consumíveis, dentro do prazo de validade, tudo, mas por alguma razão eles saem de mercado. Ou porque passou o Natal e o panetone já não é mais vendido, ou o ovo de Páscoa, e que a gente pode daí distribuir para entidades já credenciadas, podemos usar na merenda escolar. É muito bacana. Nossa, muito bom. Quer dizer, algo que estava abandonado e que poderá virar um projeto interessante. Vai dar tempo, vai dar conta de tudo? Prefeita, vice-prefeita, secretária? Tem como juntar tudo isso? Tem, a gente dá conta, sim. Que nem você, Luciana, eu imagino. Você trabalha aqui, vai para casa e faz um monte de coisas. As mulheres estão aí, a gente está acostumada a ouvi-lo falar num telefone com o ouvido, tá no outro com o olho na secretária, o computador ligado. Eu digo que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Qual é a maior vitória, Miriam? Ser a primeira mulher ou ser a primeira petista a assumir a prefeitura? Ser a primeira mulher de esquerda. A primeira mulher de esquerda, ótimo! Conseguiu juntar as duas coisas rapidamente. Ser mulher de esquerda. Eu acho que isso tem uma marca, né? Porque tem um olhar também. Eu acho que a gente tem um olhar social. O Gustavo compartilha, nós compartilhamos muito disso. Mas eu não posso deixar de dizer que o meu olhar, enquanto pessoa de esquerda, é um olhar social. É que o Estado foi feito para tornar a sociedade melhor. A cidade tem que ser bonita, mas ela tem que ser bonita para a sociedade. Você falou do Gustavo, existia muita discussão anterior a ele ser eleito prefeito, dizendo que, poxa, ele veio do PSDB, ele tinha um pensamento tucano, será que ele consegue entrar na linha do PDT, ser um homem de esquerda também? Como é que ele está se comportando? Dá para conversar realmente como duas pessoas de uma mesma linha ideológica pelo melhor para Curitiba? Eu definitivamente digo que o Gustavo estava no partido errado. Não tenha dúvida, ele tem esse olhar social e que a gente compartilha. Por isso eu não sei se você se lembra, muito antes da minha candidatura, o que eu dizia era que a coligação, ela não se faz por conveniência política, ela se faz por crenças, por convencimento e por programa. E foi assim que a gente montou, e foi assim que eu acabei sendo vice do Gustavo. Então, dentro disso, primeiro que ele é uma pessoa super afável, né? É muito bom estar com o Gustavo. E a gente pode... Muito tranquilo. Bravo quando precisa, viu? Inteligente, honesto. Então, a convivência e a troca, aí ela se faz com muita facilidade. Bom, para a gente finalizar, enfim, né? Sei que você tem também outras coisas para fazer. Aliás, amanhã deve ser uma loucura. Amanhã tá uma loucura, Luciana. Gustavo, no Japão, o que ele deve trazer de lá? Bom, tem várias coisas, né? Ele está indo com uma equipe de secretários pequena, mas valorosa. E para não te deixar desassistida aqui, né? Eu já disse isso a ele. Mas ele vai tratar das chamadas Smart Cities, que são as cidades tecnológicas, né? Que trazem as tecnologias para todas as áreas. Eu acho que o Japão é um especialista nisso e essa equipe vai lá aprender como é que o Japão faz para integrar todo tipo de tecnologia a todo tipo de serviço prestado. E também tratar bastante de meio de transporte e urbanismo. Ok. Obrigada, Miriam, pela tua presença aqui hoje. Foi um prazer recebê-la. Obrigada, Luciana. Eu adorei, viu? Muito obrigada mesmo. Uma boa tarde. Até amanhã. Até. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem, vamos girar. A notícia continua, não para aqui no Vida News. Vamos agora até Brasília. Priscila Mazenotti traz as informações sobre a medida provisória dos portos. Vamos lá, Priscila.
Após quase 23 horas de sessão, a Câmara acaba de concluir a votação da MP dos Portos. Foram diversos requerimentos tentando retirar a matéria de pauta e as seguidas obstruções da oposição não foram suficientes. Depois de uma madrugada de apelos do presidente da Casa para que os deputados voltassem ao plenário para formar o quórum, foi só às 8h20 da manhã que a Câmara atingiu o mínimo de 257 deputados e retomou a votação. Neste momento, os deputados deixam o plenário abatidos, visivelmente cansados. Alguns disseram que estão com a sensação de dever cumprido. A MP vence hoje à meia-noite e ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti. Vida News. E continuamos em Brasília para falar mais sobre essa medida provisória dos portos. Quem traz agora a entrevista com o nosso deputado federal Osmar Serralho, ele que é do PMDB do Paraná, é Carlos Nascimento. Carlos. Deputado federal Dr. Osmar Serralho, PMDB do Estado do Paraná. Qual a importância dessa medida provisória 595 que trata da questão portuária no país? Bom, a importância o Brasil inteiro está acompanhando. Nós temos um déficit de infraestrutura que nos tira o poder de competição. Isso é como se nós estivéssemos numa corrida de 100 metros, em que nós saímos com 50 metros atrás da largada. Os outros países estão todos organizados, com facilidade de escoar os seus produtos, e nós com uma dificuldade enorme, não só enquanto estrutura física, também enquanto recursos humanos. Há um quisto, há um corporativismo que amarra o país. Esse é o tal do nó, os nós que nós temos, a infraestrutura, os gargalos que nos contêm. Um país tão forte, tão pujante, tão rico, e na hora de poder exportar as suas coisas, encontra a dificuldade que todos nós conhecemos, acima de tudo o Paraná, né? Pelas reconhecidas filas de veículos aguardando oportunidade nos portos, a deficiência dos nossos portos, o avanço, tudo bem, é Brasil, mas o avanço dos portos de Santa Catarina, Itajaí, nos últimos anos tem dado um show no Paraná. Quer dizer, é hora de nós acordarmos, e aí acordar o país, né? O país que é muito dependente do que nós chamamos de commodities, que são esses produtos que exigem escoamento por portos e que nós temos dificuldades de agilizar. Deputado federal Dr. Osmar Serralho, PMDB do Estado do Paraná, esses investimentos são acima de 52 bilhões. Olha, nós estamos falando em 50 anos. Por isso que também não pode ser uma coisa muito atropelada e também não atabalhoada, como está acontecendo. Você está no plenário votando, de repente, ao invés de A, vota B. E as consequências disso? Eu, como sou vice-líder do governo, confio na presidente Dilma, tenho para mim que a proposta deveria ser a proposta original, alguma que outra alteração para adequação, mas é uma concepção feita para um país do futuro, um país segundo os critérios de uma gerente como ela é. É uma pena que aí se começa a alterar segundo interesses de grupos econômicos, e grupos econômicos evidentemente estão sempre interessados naquilo que lhes diz respeito, e não o interesse público, o interesse coletivo. Para isso e por isso é que nós precisamos ter a resistência necessária para impedir que sejam colocados o que nós chamamos de jabuti na árvore, né? Que nós sejamos surpreendidos com modificações que possam trazer consequências muito fortes no fortalecimento econômico que nós queremos do país através da via portuária. A Câmara já votou o texto base, agora o debate vai ao plenário do Senado. Nós votamos o texto base e com alguns destaques, e eu acho que a preocupação é exatamente essa, o tempo. O Senado vai ter um dia, e nós temos essa experiência. O Senado sempre tem contribuído, enriquecido muito com ideias. A sorte também, é preciso reconhecer que o relator foi um senador Eduardo Braga, que é líder também lá, né, na casa, líder do governo, e que já antecipou a discussão. Quer dizer, aquilo tudo que nós estamos aqui discutindo, eles já estão amadurecendo, de forma que viabilize uma decisão rápida, tanto quanto necessária, porque eles não vão ter tempo. Se eles não votarem na quinta-feira, significa que o projeto, que a medida provisória decaiu.
Ouvimos a opinião do deputado federal Dr. Osmar Serragio, do PMDB, do Congresso Nacional, Carlos Nascimento. Vida News. E essa é uma longa discussão, porque alguns senadores já foram hoje a Brasília no STF para tentar impedir a tramitação urgente da MP dos portos. Portanto, tem muito ainda pela frente com relação a essa medida provisória. Eu estou hoje perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você faria sem a internet? Como seria a sua vida sem a internet? A Adriana Kern, ela que é de Pontal do Paraná, ela diz o seguinte: não consigo ficar sem internet. Faço tudo do meu trabalho, amigos, família, estudos, etc., diz ela. Também participando com a gente, o Adir Chuvinski diz o seguinte: antigamente, uma carta demorava até uma semana e hoje é instantânea. Sem internet, eu não teria 100 amigos no Face. Em 1974, um professor de matemática nos disse, gesticulando uma caixinha de fósforo: um dia vocês verão uma calculadora desse tamanho. Um espanto para nós alunos. A tecnologia é incrível. O Alê Mariano Caricaturas diz o seguinte: espera aí, como seria a minha vida sem internet? Vou pesquisar no Google, diz ele. O Ciro Novaes diz o seguinte: eu estou com alguns problemas aqui para ouvir o programa na internet. Ciro, acesse o Vida News através da fundaçãoexclusiva.com.br que você vai conseguir nos ouvir. O Alexandro de Gonzaga, ele diz o seguinte: tem vários problemas também que sempre ocorrem com a internet, e daí a gente acaba não ficando tão bem informado. Por exemplo, quando o link está fora do ar. E participando com a gente, o Giovanni Silva diz: olá, melhores jornalistas de Curitiba. Com certeza, sem internet eu não teria emprego. Abraço, Giovanni Silva. Obrigada pelos melhores jornalistas de Curitiba. Nós três aqui, com certeza, agradecemos, viu, Léo? É você e o Ciro. Nada, você é o radialista, um dos melhores de Curitiba. Pronto. Tá agora contemplado também. A Silvia Lucina está aqui no nosso estúdio. Silvia, um beijão para você, ela que está acompanhando ao vivo o programa hoje. Tiago Faria também está acompanhando através da internet. E o Celso Brasil participa com relação à entrevista dada pela vice-prefeita de Curitiba, a Miriam Gonçalves. Ele diz o seguinte, que ele discorda com o que ela falou com relação ao governo petista. Para ele, classe média foi imposta por decreto, porque instituiu-se a miséria como classe. É a opinião do Celso Brasil. 4 horas pontualmente, ainda no giro de reportagem, agora de Brasília voltamos a Curitiba. Amanda Lines traz informações sobre o lucro líquido da Copel, que cresceu no primeiro trimestre deste ano. Amanda. O lucro líquido da Copel totalizou 398.700.000 reais no primeiro trimestre, valor 24,7% superior aos 319.700.000 reais apurados no mesmo período do ano passado. Já a receita operacional atingiu 2.300 bilhões de reais, crescimento 17,6% em relação aos 2 bilhões registrados no ano anterior. O resultado espelhou o crescimento de 72,1% na receita de suprimento de energia, consequência da maior alocação de energia no mercado de curto prazo, realizado pela subsidiária Copel Geração e Transmissão em janeiro. De acordo com o presidente da Copel, Lindolfo Zimmer, a estratégia compensou, em boa medida, o maior custo com energia comprada para revenda, que subiu 39,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita com fornecimento de energia aumentou 26,8%. Nos primeiros 3 meses do ano, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o LAGIDA, atingiu 664.900.000 reais, 10,4% a mais que ao apresentado no mesmo período do ano anterior, de 602.100.000 reais. O resultado financeiro foi de 73.800.000 reais, em virtude do aumento das receitas financeiras, de 13,8%, e da redução das despesas financeiras, em 36,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 31 de março, o ativo total da Copel alcançou 21.400 bilhões de reais, montante 1% superior ao registrado em 31 de dezembro do ano passado. Amanda Lanes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News.
A chuva registrada ontem ocasionou estragos em pelo menos 4 cidades aqui do Paraná, com aproximadamente 4.500 pessoas afetadas. Os prejuízos foram contabilizados nas regiões Oeste e Sudoeste, de acordo com os dados da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Segundo a Defesa, a cidade mais afetada foi Santo Antônio do Sudoeste, onde uma enxurrada danificou 1.500 casas e deixou 500 pessoas desabrigadas. Aproximadamente 3.500 pessoas também foram prejudicadas pela chuva no município de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Francisco Beltrão. Agora vamos a Pontal do Paraná. Quem traz informações? José Augusto Rodrigues. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. A vereadora Nega teceu severas críticas ao prefeito Edgar Rossi na sessão de ontem à noite, realizada em Pontal do Sul, por conta do veto ao projeto que estipulava uma diária de R$30 para alimentação aos motoristas de ambulâncias que trazem paciente aos centros de saúde da capital para tratamento médicos. Recentemente, o prefeito de Pontal do Paraná aumentou em 300% as diárias civis da prefeitura, visando equiparar o valor pago pela Câmara de Pontal do Paraná, que varia de R$ 719 a R$ 4.200. Enquanto o prefeito Edgar Rossi nega uma diária de R$30 para motorista de ambulâncias, a denúncia 227 de 2008 sobre diárias frias na Câmara Municipal de Pontal do Paraná, Luciana Pombo, completará no próximo dia 6 exatos 5 anos, engavetada no Ministério Público da Comarca de Matinhos. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o rombo nos cofres públicos da Câmara Municipal é de R$ 768 mil. Dinheiro que foram desviados em apenas 1 ano e 6 meses na famigerada gestão dos quadrilheiros Alexandre Sopraias e Márcio Louco. Lembrando que o prefeito Edgar Rossi e secretários somente neste ano viajaram 3 vezes a Brasília e não trouxeram até agora um tostão furado, Luciana Pombo. Por isso, a vereadora Nega fez uma série de considerações e ameaçou virar oposição por conta destes disparates na administração da cidade. José Augusto, de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Vida News. Olha, José Augusto, não vai ser apenas a Nega. Já ocorreu, o PDT de Pontal do Paraná já entrou na oposição exatamente por conta desses disparates do prefeito Edgar Rossi, ele que é do PHS. Querer vetar R$30 de diária para um motorista de ambulância e pagar diárias absurdas para secretários municipais, para prefeito, para vice-prefeito, para vereadores, é muito questionável. Fora essa questão mesma que você levantou aí, José Augusto, das diárias frias. Realmente o processo que já está engavetado há muito tempo, apesar de ter réu confesso. Vereador confessou que realmente desviou diárias, o Márcio Louco, que foi citado nessa reportagem. Portanto, é mais do que hora de se fazer alguma coisa. E o Ciro Júnior está me lembrando aqui que se algo não for feito rápido em Pontal do Paraná, o Edgar Rossi vai acabar sendo lembrado em breve como o pior prefeito da história da cidade. 4h07 e de Pontal voltamos a Curitiba, mas com informações internacionais. Rogério Taide. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News. Veja aí, hein? Os segredos de alcova dos governantes são assunto privado sem relevância para os rumos de uma nação. Essa é a tradição na maioria dos países, com exceção dos Estados Unidos da América e de alguns outros. Quando a curvilínea Miriam Quiroga, bonita ela, hein? Em fevereiro de 2011, declarou que era Vox Populi, que eu era amante de Nestor Kirchner. O assunto foi esquecido pouco tempo depois. Ela havia sido secretária do ex-presidente argentino e quando ele morreu, em
foi demitida por Cristina Kirchner, mulher e sucessora do seu ex-amante. 2 anos depois, a relação de Miriam com Nestor deixou de ser uma simples fofoca e ganhou o status de assunto de interesse público. Na semana passada, ela concedeu uma entrevista ao jornalista Jorge Lanata, apresentador do periodismo para todos, jornalismo para todos em espanhol, um dos poucos programas da TV aberta que ainda ousam informar a população argentina sobre as irregularidades do governo. Com roupas estampadas e 8 anos mais jovem que Cristina, fato facilmente notado quando se compara, quando cada uma se vê obrigada a recorrer à maquiagem. Terminando em espanhol, amiga Luciana Pombo, amigos de Vida News, de la Vita News, Miriam contou que quando trabalhava em Casa Rosada, via o presidente receber pesadas sacolas de muito dinheiro, de la plata, dinheiro vivo, aquela verdita, quase sempre dólares. Um dos doadores era o empresário kirchnerista Lázaro Paez, sócio do casal Kirchner em negócios imobiliários, el dono de uma empreiteira que realizava obras públicas da província de Santa Cruz. Rucheiro Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Tá bom de espanhol, hein, Rogério Ataíde? E de Rogério Ataíde, fechando nosso giro de reportagem, nós vamos às informações de Celso Brasil. O PT repete o ato de falsificação documental para alcançar seus objetivos. Não se sabe o número de vezes que este artifício criminoso foi aplicado, e em quantos projetos pode ter passado sem ser denunciado. Um caso de polícia. Desesperado diante da possibilidade de a medida provisória 595 cair, o Palácio do Planalto acionou a bancada petista na Câmara dos Deputados para tentar salvar a medida provisória que contempla a modernização dos portos brasileiros. Em sessão polêmica, que mais uma vez promete avançar, o jogo sujo e criminoso do Partido dos Trabalhadores que força, de todas as formas, a aprovação da matéria. Depois de derrubar a emenda aglutinativa apresentada pela oposição, o PT apresentou à mesa diretora da Câmara, nos minutos seguintes, documento com teor idêntico, mas com um deslize classificado como crime. A emenda do PT, também aglutinativa, continha as assinaturas falsificadas de 2 integrantes da oposição. Líder do Democratas na Câmara, o deputado Ronaldo Caiado, de Goiânia, ocupou a tribuna para denunciar a manobra sórdida de um partido que se acostumou com a impunidade e não se importa com as consequências dos seus atos. Com mais de 400 deputados na base aliada, o governo de Dilma Rousseff não precisa de expedientes de tal natureza, pois todos os genuflexos comandados são nababesca e regularmente contemplados com benesses. Em um país minimamente sério e com políticos responsáveis, o autor da emenda aglutinativa, deputado Cibá Machado, do PT do Acre, já estaria preso e prestando depoimento na delegacia de polícia mais próxima, afirma o Uchuinfo em matéria publicada nesse dia 15, véspera da votação. Depois de forte pressão do governo, o plenário da Câmara conseguiu concluir a votação das emendas da medida provisória dos portos, MP 595, às 9h43 desta manhã. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDM de Roraima, anunciou que o texto seguia para apreciação do Senado. A redação final foi aprovada por votação simbólica, com 13 partidos favoráveis e 2 contra, o PSDB e PPS, e 2 obstruções, DEM e PSOL. A imprensa nada apresenta aos brasileiros sobre os métodos criminosos aplicados. Não estamos vendo nada na imprensa falando a respeito disso. Até onde nós vamos chegar com tudo isso no nosso Brasil varonil, Luciana? É com você. Vida News.
Celso, era aquilo que a gente discutia agora há pouco com relação à medida provisória dos portos. Aliás, olha, a gente lembrar também que o garotinho, aliás, bem garotinho, ele, como deputado, fez críticas sérias à MP dos portos, dizendo que era a MP dos porcos. E dizendo também que muita gente estava ganhando dinheiro com essa MP. Deixou isso nas entrelinhas e vai ter que pagar por isso no Conselho de Ética, possivelmente. 2 lixões clandestinos foram descobertos em Piraquara, aqui na região metropolitana, na manhã de hoje. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente recebeu denúncias anônimas de que resíduos da construção civil e até lixo hospitalar seriam despejados irregularmente em 2 áreas próximas, no bairro Guarituba. Uma pessoa foi presa em flagrante e deve ser indiciada por crime ambiental. De acordo com o delegado Wallace de Oliveira Brito, o homem era o administrador dos lixões irregulares e negociava com algumas empresas o despejo de materiais nas áreas. Um dos terrenos tem aproximadamente 10 mil metros quadrados de área e o outro tem 5 mil metros quadrados. Isso sem contar que Piraquara é área de manancial, gente. Portanto, a notícia é absurda. E ainda outra informação, já está no ar o novo blog do Beto Richa, batizado por Um Novo Paraná. O governador, com isso, abre um canal direto de comunicação com os cidadãos, em que, além de suas realizações administrativas, ele pode expor também opiniões sobre política. O endereço do blog, www.betoricha.com.br/blog. Vai ter resultado de Stock Car lá? Olha, Fórmula Truck? Era uma, viu, para contar um pouco da vida dele, teria que ter. Vai ter teria campeonato? Que ter, com certeza. Tênis do Curitibano, vai ter informando lá quem ganhou, quem perdeu? Agora, uma coisa a gente teria que ver, né, e teria que dizer aqui. Sem dúvida nenhuma, pré-campanha. Ah, sim. É ou não é? Não, Vamos lá. Quem que não quer pegar mais 4 anos aí, né? Eu quero. E eu perguntei hoje para você, ouvinte do Vida News, o que você faria sem a internet? Eu vou ler aqui mais uma participação. Diz o seguinte, o Thiago Faria, ele diz: internet minha vida, internet minha história, internet meu amor, não vivo sem. Conheci muitas pessoas bacanas através dela, fiz inúmeras amizades fortes e conheci você. Obrigada, Thiago, um abraço para você também que está nos ouvindo. 4h14. Vida News. Voadora do dia. E hoje a voadora do dia vai nos irresponsáveis de Piraquara, que mantinham 2 lixões clandestinos em área de manancial. Aliás, um pombinho, para não dizer um passarinho, um pombinho me contou que um ex-vereador, que aliás é suplente na cidade de Piraquara, era um dos responsáveis por esta negociação dos lixões. Impossível, absurdo que esse tipo de coisa continue acontecendo. Lixão a céu aberto, mantido pela prefeitura, já é um risco à sociedade. Imagine clandestino, então, o risco que não é para toda a população, inclusive a população que está dependendo da água dos mananciais de Piraquara. Aliás, a água é essa que chega não só para Piraquara, chega para Curitiba também. Portanto, o risco é estendido a milhares de pessoas. Voadora neles. 4h16. Vida News. Crônicas. A gente anda sempre na sombra e na luz. Na sombra e na luz. Luz e sombra. E procure não andar na escuridão, porque depois, para sair da escuridão, é difícil. Busque caminhos luminosos em sua vida. Busque o bom senso e energia. Só vale a vida terrestre pelo bem que nós fizemos, pelo rastro de luz que deixarmos após a partida. Ali dentro de um caixão está a verdadeira democracia. Tanto rico quanto pobre são plenamente iguais. Se entre o teu berço e esquife bocejar um vácuo e ante uma treva estéril não viveste, vegetaste apenas. Aqui jazem os restos mortais de fulano, que morreu, mas não viveu. Meu amigo, fazes da tua vida um poema de fé, uma epopeia de amor. Assinala a tua passagem pela terra com uma esteira de amor e bem-querença. São tantos os males, são os aumentos de sua chegada.
São tantas as dores, não as intensifiquem da tua aspereza. Ilumina a zona da tua presença com grandes ideias e belos ideais, porque extinguir essas lâmpadas que incertas bruxoleiam você? Por que quebrar de toda a cana fendida? Por que apagar a mecha fumegante em seu coração? Fala as almas sem luz nas luzes eternas, aponta as almas sem luz nessas luzes que Deus lhe deu. Não olhes como um chorão para a terra que um ente querido tragou. É triste, mas é a verdade. Todos nós vamos ser tragados para lá. Portanto, façamos o bem sem dizer a quem. Milagres é difícil, mas façamos o bem. Olha como se preste para o céu que a alma colheu, para que aos outros possas ser um sol matutino. Deves tu mesmo possuir luminosa plenitude. Se pode irradiar muito, quem muito possui. Cultua você, fervoroso ou fervorosa, todas as coisas belas e divinas, verdade nas palavras. Como é difícil as pessoas dizerem as verdades das palavras, de medo de represálias, ou medo, sabe Deus do quê? Como é difícil as pessoas colocarem para fora a sua sinceridade nas intenções, bondade nos seus atos. Até parece que eu estou falando para o outro mundo, né? Porque o mundo que nós estamos vivendo de hoje, isso aqui praticamente não existe. As pessoas não estão mais indulgentes no juízo, elas estão psicopatas. Elas perderam a fidelidade na sua promessa de vida, na serenidade, na dor, castidade contigo, caridade com todos. Margeia destas luzes tua vida e a vida dos outros. Ninguém é infeliz em hora noturna, quando sabe que a noite sucede sorridente alvorada. Faze transbordar nas almas o excesso da tua plenitude. Digas ao Deus eterno e não às criaturas efêmeras, se lágrimas rebeldes romperem as represas. Chora a sós. Quantas pessoas têm vontade de chorar e não choram? Não choram por orgulho próprio, porque acham que são indestrutíveis, mas nos homens são inacabados. Chora sós com o onipotente e não com seres importantes, os que andam pelos tapetes vermelhos sujos de hipocrisia e de mediocridade. Se dúvida atroz te oprimir o espírito, pede luzes ao sapiente e não aos incipientes. Vive assim como desejaríeis ter vivido, quando a morte teu corpo ceifar. Erige nas almas dos pósteros um monumento de amor, um obelisco de fé. Vamos que vamos! Boa tarde, ouvintes do programa Vida News. Boa tarde, Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. As últimas informações rapidinho. O investigador Erimar Fabiano Bortô foi demitido da Polícia Civil por supostamente furtar um caminhão, se identificando como oficial de justiça e também como investigador. A outra pessoa era investigadora e ele oficial de justiça. Como é que o cara fez? Ele fez isso, segundo ele armou uma apreensão. É louco. Se identificou como oficial de justiça e aí pôde levar o caminhão embora. Que ele era da polícia? Investigador. Pô, cara, que estragou tua carreira com a bobagem. A vida dele toda, né, velho?
E começa a funcionar hoje, eu dei a informação de que fazia mais de um ano que estava parado, então eu tenho a obrigação de dizer. Começou a funcionar hoje a UTI pediátrica de Ponta Grossa. E está sendo possível, por conta de um convênio entre o Hospital Bom Jesus e a Prefeitura, fazer esse funcionamento. Portanto, agora a população terá novamente uma UTI pediátrica na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. E termina aqui mais uma edição do Vida News, né, Léo? Tchau. Tchau, viu, Lu? Fica com Deus. Até amanhã. Até amanhã, se sexta, Deus né? quiser. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia em que você vem mais animado trabalhar, todos nós. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Até amanhã. Até amanhã a todos vocês que estão nos acompanhando, 3 horas da tarde. Estamos de volta com muito mais informações para vocês. Até lá. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.